Na França do final do século XIX, um caso que viria a ser conhecido como a fraude de Taxil foi responsável por ligar à maçonaria a figura do diabo, de uma forma que a demonização dessa sociedade discreta permanece até os dias atuais. A fraude de Taxil destinou-se a zombar não apenas da maçonaria, mas também da oposição da Igreja Católica a ela, oposição esta muito em alta durante aquela época. Léo Taxil, pseudônimo de Marie-Joseph Gabriel Antoine Jogan Paget, nasceu em 21 de março de 1854, em Marselha, segunda maior cidade da França. Ele foi o pioneiro na associação do deus cornífero e cascudo, Baphomet, à maçonaria, por meio do livro Os Mistérios da Franco-Maçonaria Revelados, o qual expôs uma suposta idolatria ao diabo que estaria ocorrendo no coração da maçonaria francesa. Ele conseguiu enganar a Igreja Católica por 10 anos, além de confundir a opinião pública. Estudou em colégio de padres jesuítas, mas aos 14 anos foi expulso da escola por indisciplina. Aos 16 anos, intitulou-se como jornalista e adotou o nome de Léo Taxil. A partir daí, dedicou-se a criar publicações sensacionalistas para ganhar leitores, fama e dinheiro. Fundou o jornal La Marotte, proibido de circular por violação à moral e aos bons costumes. Algumas de suas publicações consistiram em histórias pornográficas contra a Igreja Católica. Inclusive, ele chegou a escrever 16 livros contra a Igreja, aproveitando-se do sentimento anticatólico então vigente na Europa. Um de seus livros, chamado Os Amores Secretos do Papa Pio IX, levou-o a ser acusado de difamação. Apesar de conseguir sucesso com seus escritos, foi condenado a 8 anos de prisão. Eram exemplos de outros livros anticatólicos publicados por Taxil: O Evangelho Divertido, a homossexualidade nos conventos, as pornografias sagradas e as amantes do Papa. Todavia, ele conseguiu escapar da prisão e fugiu para a Suíça. Mais tarde, aproveitando-se de uma anistia, regressou à França. Aos 27 anos, em 21 de fevereiro de 1881, ingressou numa loja maçônica, mas logo foi expulso, ainda no grau de aprendiz, em 13 de novembro de 1881, devido a uma condenação em processo por plágio. Em 20 de abril de 1884, o Papa Leão XIII publicou uma encíclica, Humanus Genus, o gênero humano, que dizia que a raça humana era, abre aspas, separada em duas partes diversas e opostas, das quais uma defende firmemente a verdade e a virtude, e a outra daquelas coisas que são contrárias à virtude e à verdade. Uma é o reino de Deus na terra, ou seja, a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. O outro é o reino de Satanás. Neste período, no entanto, os partidários do mal parecem estar se unindo e lutando com veemência unida, liderados ou assistidos por aquela associação fortemente organizada e difundida chamada maçons. Fecha aspas. Em abril de 1885, depois de fundar o jornal A França Cristã, Taxil anunciou com grande estardalhaço sua conversão ao catolicismo. Publicou livros e artigos que tentavam ligar a maçonaria ao satanismo, estigma do qual os maçons jamais conseguiram se livrar totalmente. O primeiro livro produzido por Taxil, após sua conversão, foi uma história da maçonaria em 4 volumes, que continha testemunhas oculares fictícias de sua participação no satanismo. Com um colaborador que publicou como Dr. Karl Rex, Taxil escreveu outro livro chamado O Diabo no Século XIX, que introduzia uma nova personagem, Diana Vaughan, uma suposta norte-americana e descendente do alquimista Rosa Cruz, Thomas Vaughan. O livro continha muitos contos sobre seus encontros com demônios encarnados, um dos quais deveria ter escrito profecias sobre sua volta com sua cauda, e outro que tocava piano na forma de um crocodilo.
Diana estava supostamente envolvida na maçonaria satânica, mas foi redimida quando um dia ela professou admiração por Joana d'Arc, em cujo nome os demônios foram postos em fuga. Como Diana Vaughan, Taxil publicou um livro novo chamado Novena Eucarística, uma coleção de orações que foram elogiadas pelo Papa. Seus livros antimaçônicos foram traduzidos para diversos idiomas. Só na França chegavam a ter tiragens acima de 36 mil exemplares. No Brasil, os bispos de Olinda, Dom Vital Maria Conceição de Oliveira, e o de Belém, Dom Antônio Macedo, resolveram, em 1872, atender às ordens de Roma e expulsaram todos os maçons das ordens religiosas. Chegaram até a proibir que os padres celebrassem missas fúnebres encomendadas pelos maçons. Visconde do Rio Branco e Rui Barbosa saíram em defesa dos maçons, e o bispo de Olinda acabou sendo preso, com 4 anos de prisão com trabalhos forçados. Em seus escritos, Taxil revelava a existência de uma ordem maçônica secreta denominada Palladium, uma suposta religião praticada dentro das mais altas ordens da maçonaria, na qual os maçons eram incorporados pelo demônio e dançavam ao redor de Baphomet, criatura pagã que possuía corpo humano com cabeça de bode, cuja representação mais conhecida é a criada pelo ocultista francês Eliphas Lévy, em seu livro Dogma e Ritual da Alta Magia, de 1854. O objetivo dos paladinos seria dominar o mundo. Vários dos escritos de Taxil, para tornar tudo mais crível, misturavam alguns fatos com elementos fantasiosos. Em 1891, Leo Taxil e Adolphe Ricoux afirmaram terem descoberto uma sociedade paladiana. O livro O Diabo no Século XIX, que Taxil escreveu sob o pseudônimo de Dr. Bataille, alegava que os paladistas eram satanistas com sede em Charleston, Carolina do Sul, liderados pelo maçom americano Albert Pike, que havia falecido no mesmo ano, e criados pelo patriota e autor liberal italiano Giuseppe Mazzini. A ordem teria sido fundada em Paris no dia 20 de maio de 1737. As mulheres seriam supostamente iniciadas como companheiras de Penélope. Ainda segundo o Dr. Bataille, a sociedade tinha 2 ordens, Adelfo e companheiro de Ulisses. No entanto, a sociedade teria sido desmembrada pela aplicação da lei francesa alguns anos após sua fundação. Aproveitando-se do falecimento recente de Albert Pike, para nomeá-lo como uma espécie de papa luciferiano, sumo pontífice da maçonaria universal, Leo Taxil chegou a ponto de escrever que Pike reunia-se com Lúcifer toda sexta-feira, às 3 horas da tarde. Também, em O Diabo no Século XIX, a suposta informante Diana Vaughan também descrevia supostas orgias satânicas maçônicas. Segundo ela, os integrantes da maçonaria bebiam o sangue de pessoas vivas, promoviam cultos a Satanás e tinham Lúcifer como protetor. Ela afirmava que uma instituição de iluminados queria dominar o mundo sob a inspiração de uma ordem satânica e que, para isso, estavam dispostos a assassinar os líderes políticos e religiosos de todos os países. Também, de acordo com ela, em um destes eventos, Satã a havia fecundado com seu falo enorme e espinhoso. Em 1895, Diana Vaughan publicou Confissões de uma ex-paladista. Ao todo, foram mais de 40 títulos contra a maçonaria, os quais tiveram razoável sucesso de vendas. Os livros de Taxil, vendidos em séries, causaram tanta polêmica que, em 1887, ele foi recebido pelo Papa Leão XXIII, que acreditou nele, e não no bispo de Charleston, residente na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, Monsenhor Norton, que já havia denunciado como falsos os escritos de Taxil. O Papa declarou ser admirador das obras de Taxil e solicitou que ele escrevesse mais livros, bem como passou a financiá-lo.
Ao saber do testemunho da suposta ex-satanista Diana Vaughan, que teria sido salva pela falsa aparição de Joana d'Arc, a freira Teresinha, que mais tarde foi canonizada como santa, comoveu-se e enviou a Diana, que não existia, uma carta ao jornal com uma foto sua caracterizada como Joana d'Arc. Além de Léo Táxil, o jornalista também utilizou de outros pseudônimos, como Dr. Bataille, Dr. Chades Hacks, Paul Regis, Adolphe Ricoux, Diana Vaughan e Samuel Paulo Rosen, entre outros, escondendo-se no anonimato para publicar obras espúrias e heréticas, primeiro contra o alto clero e depois contra a maçonaria. Suas invenções eram retransmitidas por outros autores, reais ou fictícios, alguns cúmplices e outros ludibriados por acreditar fielmente em suas mentiras. Taxil ajudou a confirmar um preconceito com sociedades secretas em voga no século XIX, visto que a própria Igreja da França encontrava-se nervosa com o poder político que a maçonaria poderia exercer. Esse contexto ajudou a tornar bem-sucedidos seus relatos mentirosos e sensacionalistas. Taxil refletia os pensamentos de um grande número de pessoas, incluindo a Santa Sé da época. Em particular, a ideia de que havia uma conspiração secreta de templários maçons satanistas, que pretendiam criar um governo global luciferiano. Taxil foi um dos responsáveis pela construção da ideia contemporânea de nova ordem mundial. Mas, para ele, tudo não passou de um truque de jornalista de tabloide para ridicularizar a Igreja Católica. Após 10 anos sendo patrocinado pelo Papa, Taxil chamou todos os bispos, sacerdotes, jornalistas de diversos países e autoridades civis e religiosas para uma conferência coletiva no dia 19 de abril de 1887, durante a qual, segundo ele, Diana Vaughan seria apresentada à imprensa. Era uma segunda-feira, após o domingo de Páscoa, e o local escolhido foi o Salão da Sociedade Geográfica de Paris, onde só entravam convidados. Preventivamente, ele mandou recolher as bengalas e guarda-chuvas de todos logo na entrada. Para atrair os presentes ao evento, anunciou que seria sorteada uma máquina de escrever, um luxo para a época. O ganhador foi o redator do jornal diário Iqdam, de Constantinopla, atual Istambul, Ali Kemal, que viajou da Turquia para a França para participar do evento. Além dele, havia vários outros jornalistas presentes de diversos países. Aparecendo sozinho, Léo Táxil explicou tranquilamente, lendo um discurso de 33 páginas, para uma plateia boquiaberta que tudo o que havia publicado fora invenção sua. Diana Vaughan, assim como tantos outros personagens que aparecem em seus livros, não existia. O nome de Diana Vaughan havia sido emprestado de sua datilógrafa, com o consentimento dela. Explicou detalhadamente os cuidados que teve para criar e manter a farsa, e agradeceu ao clero por financiar e dar publicidade às suas obras. Alegou que suas publicações selvagens não passavam de uma brincadeira amigável e que teria feito tudo aquilo para se divertir e para matá-los através de risos. Seguiu-se a isso um grande tumulto e uma revolta em todos os presentes. Sob gritos exaltados, alguns bispos e sacerdotes reclamaram de terem tido confiscadas suas bengalas para acertar a cabeça daquele farsante. Taxil precisou da intervenção da polícia para não ser linchado e saiu escondido pelas portas dos fundos do local, após o que desapareceu de Paris. Apesar de admitir que tudo era mentira, nem todos acreditaram em Taxil, principalmente alguns dos membros do clero presentes na multidão, que se encontravam furiosos com tudo aquilo. A confissão de Taxil foi impressa, na íntegra, no jornal parisiense Le Frondeur, em 25 de abril de 1897, intitulada 12 anos sob a bandeira da Igreja, a fraude do paladismo, Senhorita Diana Vaughan, o diabo nos maçons, conferência realizada por Léo Taxil, no Salão da Sociedade Geográfica em Paris.
Na conferência, revelou outros crimes e fatos praticados por ele. Contou que, quando tinha 19 anos, em Marselhas, a cidade toda se apavorou com centenas de cartas chegando na administração, informando que a costa estava infestada de tubarões. Com isso, a praia ficou vazia e os pescadores se recusavam a sair para pescar. Tudo não passava de uma mentira, e essas cartas, revelou Taxil, foram todas escritas por ele mesmo. Ele também revelou outra situação espalhafatosa quando esteve na Suíça, fugindo da prisão em Paris. Com auxílio de um padre, inventou que no Lago Léman, o maior da Europa, havia uma cidade submersa. Isso atraiu dezenas de jornalistas e curiosos até Genebra. O escritor e tradutor Lorival Pérez Baccan traduziu do francês para o português, a pedido de editoras, alguns livros de Léo Taxil e também o discurso de 33 páginas feitos por ele. Ele revelou a uma reportagem feita pelo site Folha 2 ter iniciado a tradução do livro A Bíblia Divertida, mas parou no meio do caminho por tantos absurdos. Ele também afirmou que se lançasse a tradução deste livro, teria sérios problemas aqui no Brasil. Enquanto que, de um lado, o clero francês repetia as histórias de Taxil, os maçons protestavam abertamente. Porém, isso apenas fazia confirmar sua culpa. Na revista National Magazine, na Illustrated American Monthly, volume 24, Taxil é citado como dando suas verdadeiras razões por trás da farsa. Nas palavras dele, abre aspas, o público me fez o que sou, o arquimentiroso da época, pois quando comecei a escrever contra os maçons, meu objetivo era diversão pura e simples. Os crimes que dei à sua porta eram tão grotescos, tão impossíveis, tão amplamente exagerados, que pensei que todos veriam a piada e me dariam crédito por originar uma nova linha de humor. Mas meus leitores não aceitaram. Eles aceitaram minhas fábulas como a verdade do Evangelho, e com o propósito de mostrar que eu menti, mais convencidos ficaram de que eu era um modelo de veracidade. Então me ocorreu que havia muito dinheiro em ser um barão de Munchausen, do tipo certo, e por 12 anos eu dei a eles quente e forte, mas nunca muito quente, que escrevia profecias nas costas de Diana com a ponta do rabo. Às vezes eu dizia a mim mesmo, espere, você está indo longe demais. Mas não o fiz. Meus leitores até aceitaram com carinho a história do diabo, que, ao se casar com um maçom, transformou-se em crocodilo, e apesar do baile de máscaras, tocava piano maravilhosamente bem. Certo dia, ao dar uma palestra em Lille, disse à plateia que acabara de ter uma aparição de Nautilus, a mais ousada afronta à credulidade humana que eu havia arriscado. Mas meus ouvintes nunca viraram um fio de cabelo. Ouça, o médico viu Nautilus, disseram eles com olhares de admiração. Claro que ninguém tinha uma ideia clara de quem era Nautilus. Eu não tinha, mas eles presumiram que era um demônio. As noites alegres que passei com meus colegas autores inventando novas tramas, novas, inauditas perversões da verdade e da lógica, cada uma tentando superar a outra na mistificação organizada. Achei que ia me matar de rir de algumas coisas propostas, mas deu tudo certo. Não há limite para a estupidez humana. Fecha aspas. Assim, fica claro que a real intenção de Taxil era mostrar como a Igreja Católica, que havia elegido ele como um arqui-inimigo, era patética a ponto de passar a idolatrá-lo, e como o Santo Padre, o Papa em pessoa, de infalível não tinha nada. Além disso, ele queria ganhar um bom dinheiro às custas da Igreja e de seus fanáticos. 10 meses depois, em 31 de março de 1907, aos 53 anos, Taxil morreu na comuna francesa de Sceaux, mas o seu trabalho, repleto de falsidades sobre a maçonaria e sua relação mentirosa com o satanismo, continuou a ser citada nas décadas seguintes à sua morte, chegando até a atualidade, continuando a fundamentar inúmeras teorias da conspiração, envolvendo governos mundiais,
abusos rituais de crianças, sacrifícios satânicos e sociedades secretas.